esse início de trabalho. Sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe tem muita importância. E cada um sempre tem que lembrar da importância, porque quando a pessoa dá uma importância, que é muito comum assim, a pessoa dá muita importância à chave que ela carrega da moradia. Então, se pergunta para ela onde ela colocou a chave, vai ver que ela dá muita importância, porque todo dia ela sabe onde aquela chave está. Então, nós temos que lembrarmos desses valores. Aí, então, passa a fazer parte de nós. Fica bem fácil, assim, da gente ir observando uma criança que ela é orientada. Então, a gente vê que dentro dela está a polidez no trato com os adultos. Aquela criança que não é orientada, mesmo ela recebendo orientação recente para ser polida, a gente vê que falta aquela beleza no jeito que a pessoa comporta. São valores, então nós precisamos lembrar dos valores, de como nós somos atendidos, de como nós fazemos na nossa vida diária. E lembrar desses valores, para que esses valores ficam impregnados em nós. Então, aquela referência assim que fala que está no sangue, tem que estar no sangue os valores que nos possibilitam sair da condição anterior. Se a gente descuida, a gente volta para a condição anterior. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando na família, porque a família a gente segue a vida toda. E se a gente descuida, a gente vai ficando sem os valores, os esforços. Então a pessoa conseguiu algumas coisas assim, dos trabalhos que ela fez, dos estudos, das dedicações, ela parou. Então ela vai ficar junto com aqueles que não fez esforço nenhum durante a vida. Nosso trabalho é assim, necessita que a pessoa tenha dedicação com ela mesma. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Palavra Viva. A palavra viva é muito importante assim, porque Jesus já trouxe a palavra viva. Tanto é que tem um texto que fala que ele é a palavra. Mas com a degradação através dos milênios, que aqueles que tiveram acesso a estas palavras foram usando para fazer com que ficasse de acordo para os outros, porque nós não nos esforçamos para nos elevarmos, para compreender, para melhorarmos. Então aqueles que eram dirigentes, que são dirigentes de grupos, eles vão trabalhando assim para agradar o grupo, para ter a quantidade de fiéis. Quando o Filho do Homem veio e trouxe o livro Na Luz da Verdade, a mensagem integral, ele então teve que passar pelas vivências da decadência que os espíritos humanos se encontravam. Através das vivências, então ele pôde trazer as informações, as instruções para os seres humanos saírem do caminho que eles construíram. Foi um caminho para baixo, porque nós fazemos assim na vida. É esforçarmos para compreender a palavra, para aceitar a palavra conforme nós ouvimos, não precisa de fazer esforço. Isso fica bem fácil assim. Nós temos a tradição dos nossos ascendentes de irem às localidades e dificilmente uma pessoa volta para a moradia e estuda aquilo que ouviu. Então a palavra que Jesus trouxe foi degradada e vai sendo degradada e nenhuma pessoa faz o trabalho de voltar às origens. Devido a esta condição, então foi necessário o auxílio, que ele mesmo disse que viria um outro que não ele. Para trazer a palavra, o livro Na Luz da Verdade, então o Filho do Homem teve que ir nas profundezas, teve que conviver com os erros, com as mentiras, para poder saber como é que ele traria para os espíritos humanos as informações e as instruções. Então, quando uma pessoa observar-se que o livro Na Luz da Verdade, ele é de informação e de instrução, porque para voltarmos para a pátria do espírito, a pessoa tem que tornar-se lúcida, porque se nós não tivermos o conhecimento, não tem como a pessoa ir para o caminho da luz. Se observarmos assim, nós vamos confirmando que uma criança pequena, ela vem só, e ela vem com a força que o Criador possibilita a ela, e aquela força, ela faz com que o adulto a atende quando ela manifesta. E muitas vezes nem precisa que ela se manifeste para ser atendida.
E nós vemos assim que essa força continua. Ela arruma espaço, arruma a coragem para poder andar e ela vai arrumando a condição para ela sobreviver. E a gente vai observando assim que quando tem irmãos maiores que são espertos, essa criança fica mais esperta mais rapidamente para acompanhar aqueles maiores. Essas crianças somos nós hoje. Só que nós fomos através das dezenas de anos nos acomodando. Não fomos trabalhando com aquele ímpeto, com aquela coragem. E a gente vai observando hoje os nossos descendentes, os descendentes dos nossos conhecidos, que a criança pequena ela quer um tipo de veste e ela tem aquela veste e o adulto tem que vestir aquela veste. Ela posiciona assim. Muitas vezes pode não vestir aquela hora, devido ao fato que aquela hora não é a hora adequada para aquela veste. Mas numa outra oportunidade a criança veste aquela veste. Isso é físico, isso é verdadeiro. Essa coisa boa que nós trouxemos, nós temos que trabalhar agora conosco, de ter a dignidade de nos esforçarmos para compreender a palavra viva. E a palavra, ela é bem forte, fica bem fácil assim da gente ir observando na moradia. Quando acontece alguma coisa com a mãe, uma preocupação, os filhos recebem da irradiação aquela força. Então a palavra é viva. E a gente recebe aquela força daquela palavra também com o dono daquela empresa, quando ele tem uma perspectiva, quando ele apresenta um equilíbrio. E assim nós vamos observando que a palavra é viva. Como é que nós podemos fazer com que esta palavra viva dentro de nós e nos possibilite esta condição de nos tornarmos cientes da responsabilidade que nós temos? Porque muitas vezes a pessoa pensa que ela tem responsabilidade com outras pessoas. Não é com as outras pessoas. É só observar um pai que teve que sair da moradia para ir trabalhar numa localidade distante e que devido à falta do recurso não pode voltar frequentemente naquela moradia devido à distância. Aqueles filhos são criados. Então ele julga que ele teria uma responsabilidade. Mas os filhos vão caminhando pela vida, vão tornando-se maduros, amadurecidos. Então, todas as responsabilidades que nós julgamos para a vida externa não tem finalidade, só tem responsabilidade para nós. É só observar os nossos pais, como eles se encontram, o que eles estão fazendo para eles, os conhecidos dos nossos pais, os irmãos dos nossos pais. Isso é físico. Só que tem uma coisa bem interessante, cada geração vem piorando. Fica fácil assim da gente ir confirmando o comportamento externo dos espíritos humanos na matéria grosseira. O comportamento de higienização do lixo que a pessoa faz todos os dias, do ar poluído. Então só nos encontramos numa condição de piores. Para nós nos encontrarmos numa condição de melhores, nós temos que nos movimentarmos. E é bem importante assim, fica fácil da gente entender quando a pessoa está movimentando para melhor. Ela faz mais esforço do que o pai dela. Aquela criança pequena precisa de ser chamada. Aquela outra que está querendo melhorar na vida, ela chama os pais de manhã. O esforço é assim. Se nossa geração estivesse melhor do que a geração anterior, então nós entraríamos nesta condição de ter que chamar os nossos pais de manhã. E quando nós somos chamados de manhã, é porque nós nos encontramos num processo decadente. A palavra viva. E é bem importante assim, porque na realização do Pentecostes é a força que o Criador distribui para a criação. Se a pessoa quer receber dessa força, isso é uma condição física. Ela tem que encontrar-se numa condição de purificada, de conhecer os ensinos. Porque numa reunião de família,
aquele que se prontifica em fazer as coisas, todo mundo fala dele, fala do benefício, fala daqueles preparos que ele preparou, que ela preparou, e numa reunião seguinte pede novamente para repetir aquele preparo. Então o que acontece? Para aquela finalidade, aquele e aquela está movimentando. Para a nossa vida interna é muito mais séria e muito mais importante. Como é que nós estamos fazendo para nós ficarmos lúcidos daquilo que nós precisamos, daquilo que vai nos trazer uma elevação dentro de nós? Isso é evoluir. E a evolução a gente sabe assim que é um esforço, porque aqueles que querem tornarem-se qualificados para aquela finalidade, ele esforça. Aquele jovem que quer prestar um concurso, ele esforça para ter o conhecimento daquelas informações que são necessárias naquele concurso, naquele teste que ele vai prestar para entrar naquele concurso que está aberto às possibilidades. Aquele funcionário tem que apresentar-se com qualificação para ele ser admitido naquela empresa. E ele tem que continuar apresentando as qualificações. Se não apresentarem as qualificações necessárias, ou ele é substituído ou a empresa vai para baixo. Então, cada pessoa tem que lembrar que nós temos muitas referências externas daqueles que não se movimentam. E nós temos que lembrarmos assim, que para tornar viva a palavra do Senhor é esta condição, é a pessoa tendo a transformação dentro dela. E nós temos que admitir assim, que nós nos encontramos acomodados, porque não temos mais aquela coragem daquele jovem naquele período de formação, não temos mais a coragem e o discernimento daquela criança pequena, porque aquela criança pequena ainda tem o discernimento. Olha que importante, porque quando ela quer alguma coisa, ela vai e ela posiciona de uma maneira que ela passa a ter aquilo que ela estava pleiteando. Nós vamos deixando para trás aquilo que nos interessa, que é voltarmos para a região de onde viemos, da nossa origem, que é o paraíso. E para isso nós temos que nos empenharmos, nós temos que mudar a qualidade do nosso sangue, mudarmos a nossa maneira de ver, de pensar. Nós temos que admitir que sempre teve muitas referências nos ensinando como nós temos que nos posicionar na vida, porque tem um ensino muito importante que fala assim: diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Isso é físico. Agora, se eu quero ir para a luz, eu tenho que fazer uma seleção. Se eu não quero, então a seleção já está feita, já ficou para trás. Fica bem fácil assim de observar brincadeiras de criança. Então, aqueles que são melhores naquelas brincadeiras, eles posicionam de uma maneira. E aqueles que são mais fracos ou mais novos, não têm como ter posicionamento. Isso é físico, isso é verdadeiro. E a gente vai observando assim que esse posicionamento está em todas as espécies. Aquele animal que é criado solto e que tem a condição de ter o harém, ele não tem o harém somente por ter. Ele tem o harém porque ele disputou e ele manteve-se qualificado para continuar tendo o harém. Isso é físico, isso é verdadeiro. Cada um tem que lembrar assim. Aquele empregador que manteve-se de pé, que tem uma perspectiva interna, que estuda o livro na luz da verdade, ele tem uma possibilidade de manter-se de pé, porque ele vê antes aquilo que precisa de ser visto. Aqueles que estão sempre se reunindo, pedindo opiniões, pedindo orientações para os seus subordinados, ele apresenta-se fraco, porque ele não dá conta de ver o amanhã. Ele está precisando do auxílio de todos aqueles que trabalham com ele. Então, a palavra para esse, ele não se encontra qualificado, pois ele se encontra fraco. Nós temos que lembrarmos assim, que os fracos ficam para trás.
Então nós temos um costume muito ruim que nos impregnaram através dos milênios, que nós temos que ajudar os outros. Pois se nós estivéssemos fazendo um trabalho conosco de ver tantas limitações que nós temos, de como nós nos encontramos sentados, de como nós nos encontramos quando caminhamos, de como nós temos um posicionamento na nossa moradia, nós não teríamos tempo para ajudar outras pessoas. Nós não teríamos. Porque nós temos tantas coisas ainda para serem conquistadas, tantas coisas do nosso passado que vêm à nossa tona, que nós ainda não conseguimos conviver com aquilo que nós plantamos numa época anterior. Como é que agora julga-se que tem tempo para ajudar o semelhante? Nós só podemos ajudar com a palavra. E nós não temos como explicar a palavra. Então a pessoa tem que estudar, ela tem que transformar-se. E a transformação é bem verdadeira, sim. Porque pelos os exames de sangue que nós conhecemos, nós sabemos assim que dá alterado. E a alteração é bem interessante, porque para determinadas coisas o sangue dá alterado. O costume que a pessoa tem, então aquele sangue não serve. Para outras coisas também o sangue dá alterado. Teríamos que ter feito um questionário, porque aqueles que têm costumes que não são bons, que prejudicam a saúde, não têm emprego, não têm saúde, não têm costume bom, adoeceu recentemente. E aqueles que têm costume bons, o sangue também dá alterado. Mas se perguntar, vai falar assim: não adoeceu, mantém no mesmo trabalho há tantos anos, mantém-se sadio, não chega atrasado. Então a nossa sensibilidade ela é tão pequena que nós não percebemos que teríamos que ampliar. Fica bem fácil assim da gente observar aquela criança que não é educada, o jeito que ela comporta, e se quando recebe uma orientação bem imediato assim do comportamento que já tinha recebido outras vezes, então agora a gente vê que aquele comportamento dela não está impregnado nela, ainda não faz parte da sua carne e do seu sangue, porque ela é rústica quando ela quer dizer palavras polidas, palavras coerentes. Então essa transformação para a vida interna, para voltarmos para a pátria do Espírito, não é mais ou menos. A pessoa tem que lembrar que ela pode fazer uma encenação, mas ela tem que encontrar-se impregnada como aquele que tem costume bom, que o seu sangue apresenta uma qualificação, pois não falta do trabalho, não adoece, não mudou de moradia, mantém-se. Então o sangue é bom. Para termos um sangue bom, a pessoa tem que ser muito cuidadosa com ela. E nós sabemos assim que nos ambientes tem referência dos cheiros. Então a moradia foi feita uma limpeza e colocou determinados tipos de aroma. A pessoa chega à tarde naquela moradia, fala que cheiro bom, que produto que foi usado, que muito bom. Então sempre fazem essa referência assim. Então nós sabemos que nós também irradiamos. Então a pessoa sabe assim, que se ela tem costume bom, ela irradia coisa boa. E se aquela moradia foi limpa, asseada de maneira adequada, aquele cheiro continua. E aqueles que chegam naquela moradia continuam sentindo o cheiro. Então o elevar-se é assim. É de dentro, é melhorando, é excluindo os ambientes também. Então, se os ambientes não são bons, se tem coisas que prejudicam a saúde, não podemos frequentar, porque ficamos impregnados, porque para as coisas boas nós sabemos. Uma criança pequena ainda que está no período de desenvolvimento, que ainda não tem o costume de perceber as necessidades do cocô, do xixi, e quando ela percebe, ela já soltou. E muitas vezes ela não fala. O cheiro, o adulto percebe de longe. Então o cheiro é físico, é verdadeiro, do jeito que nós percebemos o cheiro naquele ambiente que foi limpo, com aquele aroma. Nós percebemos o cheiro daquela criança que fez o cocô. Mas o cheiro daqueles que frequentam outros ambientes também existe. Então, resguardar para a pessoa poder elevar-se, isso é físico. Porque a gente vê assim, no caso de um funcionário da moradia, ele usou um determinado produto e ele passa perto da gente e a gente sente o produto e a gente orienta como é que tira aquele cheiro. Então, é físico, isso é verdadeiro. Para nós nos elevarmos, nós temos que fazer um procedimento de excluir aquilo que prejudica a saúde.
a palavra viva. Então o Filho do Homem veio, trouxe o livro na luz da verdade, porque o Filho de Deus já tinha vindo e já tinha trazido a palavra. Tanto é que tem um ensino do Filho de Deus que fala assim, que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. E através dele é conhecendo as informações e as instruções que ele trouxe. Mas através dos milênios, essas informações, essas instruções foram degradadas e nenhuma pessoa se prontificou em manifestar-se, em ter um posicionamento dos erros que estavam acontecendo. Nós vamos aceitando. Isso é bem sério assim. Então, por isso que foi necessário a vinda do Filho do Homem, e o mais difícil para a vinda do Filho do Homem não foi a sua luta com Lúcifer. A luta com Lúcifer não foi trabalhosa para ele, foi justamente caminhar no caminho errado que os seres humanos caminham e caminhavam, foi conhecer de volta esse caminho, possibilitando assim que cada um de nós tivéssemos a condição de voltar para a pátria do Espírito. E nós temos que lembrarmos assim, quando a gente vê um documentário que mostra os animais soltos e que tem o predador, aquelas presas como são espertas para livrar-se do predador, independente do tamanho da presa, ela luta com o predador, ela não se retrai. O predador é grande, mas ela faz todo um esforço possível para sair das garras do predador. Então nós temos que fazer a mesma coisa conosco. Para nos elevarmos, nós temos que fazer esforço. E o esforço, para muitas coisas, nós sabemos que é verdadeiro. A criança pequena, o esforço que ela faz para aprender primeiro a equilibrar-se, para depois ela dar os passos, depois a condição dela de querer colocar o alimento na boca, o esforço que ela faz e quantas vezes ela erra, depois para usar a caneta, o mesmo procedimento. Aquelas crianças que têm mais habilidade com o centro motor para fazer trabalhos manuais, as dificuldades que apresenta e o esforço que ela faz. Então não é mais ou menos. A vida inteira nós fazemos determinados tipos de esforço. Mas para nosso espírito, qual o esforço que nós estamos fazendo? Qual o tempo que nós estamos dedicando para conhecer direito os ensinos? Para ter uma condição interna de desenvolver uma sensibilidade que nos possibilita ter uma elevação, de ver a vida numa condição superior, de ver de cima. Então, quando uma pessoa tem uma solução, ela viu de cima o melhor caminho para a solução daquilo que precisa de ser solucionado. Porque no caso assim de uma criança no seu desenvolvimento, como o adulto já se encontra décadas na frente, ele vê que o caminho que aquela criança está caminhando está indo em direção ao banheiro. Se vai em direção ao banheiro, onde tem água vai atrair a criança. Então o adulto já fecha a porta, já intercede, já vai tomando as providências. Isso é físico. Essa mesma capacidade que nós temos em relação à criança, em relação àquilo que nós queremos para o nosso empenho, para o nosso concurso, para ter aquelas informações, para ir para aquelas localidades, nós temos que fazer conosco. Porque a pessoa faz um esforço para ir para uma determinada localidade, em menos de uma semana ela não tem mais nenhum relato daquela localidade que ela foi. Acabou. Então, toda aquela perspectiva que existia naquele que fez aquela viagem, aquela empreita, e a gente vai observando a criança, independente da idade, a gente pergunta para ela, como é que foi lá? Conta para mim como foi. A criança não tem 10 palavras para fazer um relato. O adulto, para justificar, então ele apresenta muitos relatos, mas uma semana depois tudo aquilo acabou, porque não foi para o espírito. Para as coisas materiais, a gente vai observando que a pessoa já tem tudo, já fez tudo. Mas como é que ela agora ainda tem dentro dela o anseio, a angústia? É justamente isso. Porque o material para o espírito, a palavra viva para o espírito, ela não está possibilitando. E alguns ainda desvirtuam, porque agora tem tanto assim de recurso financeiro e agora passou a ter 2 tantos a mais. Não tem limite as coisas na matéria grosseira, justamente porque está faltando material para o espírito. E esse material não é mais ou menos,
para a vida interna da pessoa, o que dá a ela sustentação, ela está assimilando as informações e as instruções que o livro Na Luz da Verdade possibilita, porque é bem importante cada um fazer esta observação. A pessoa pode ter muitas coisas para serem solucionadas, muitas coisas que ela precisa de conquistar. Então dentro dela tem o anseio. Mas quando estuda o livro Na Luz da Verdade, ela organiza esse anseio. E ela vai caminhando na vida com os passos possíveis. Então ela vai tendo as ponderações e ela vai fazendo a reflexão. Então quando a gente caminha para o Espírito, não tem angústia, não tem saudade, não tem vontades. E a vontade a gente sabe que existe em todas as ordens. A pessoa não almoçou direito um dia, não jantou direito neste dia, no outro dia não jantou direito outra vez. Então está faltando propriedade na constituição daquela pessoa. Essa propriedade a pessoa manifesta em forma de querer algo. Estou com vontade de comer algo. E se pergunta a ela, ela não sabe explicar. Porque nós não estamos ainda qualificados com a nossa sensibilidade para ver o que está faltando na nossa constituição. Mas para o nosso espírito, nós temos que ver o que está faltando para o nosso espírito. É mais forte ainda. Isso é físico, isso é verdadeiro. Qual é o procedimento que nós precisamos de ter? Voltar para a pátria do espírito, tem que lembrar assim, que para todas as coisas na vida de matéria grosseira, teve que esforçar-se. Não é mais ou menos. Aqueles que não se esforçam, a gente vai observando assim. Aqueles que sempre tiveram uma acomodação também têm problema de saúde. E ele teve tempo para tudo, para cuidar bem do seu corpo, para fazer os passeios, para fazer os esportes, mas falta a saúde. E justamente por esse motivo, porque a saúde vem de dentro. É de dentro que o coração alimenta os órgãos, as vísceras. É de dentro que o próprio coração alimenta ele também. E a gente vai observando assim, quando apresenta uma unha feia, justamente porque naquele corpo está faltando determinado tipo de alimento e está faltando também o movimento que precisaria de ter para que facilitasse o trabalho do coração para alimentar aquela unha. A vinda do Filho do Homem foi prometida por Jesus. Jesus fala que viria um outro que não ele. E a palavra viva é a palavra de Jesus, mas foi deturpada através dos milênios para a conveniência daqueles que administravam. Porque se ensina que a pessoa é que tem que trabalhar dentro dela, trabalha em ti, eles perderiam os fiéis. Então entrou a acomodação. Foi necessário então que viesse o Filho do Homem, e o trabalho que ele fez foi conhecer os caminhos errados que os seres humanos caminharam, e ele teve então de caminhar nesses caminhos para poder orientar o espírito humano qual o procedimento que eles precisam de ter para sair desse emaranhado que eles criaram. E é bem interessante, quando a gente estuda, a gente vai observando assim, que é bem simples a nossa vida. Nós colocamos a mulher na frente, a mulher coloca o marido na frente, colocamos os filhos na frente, colocamos o trabalho em primeiro lugar. Mas o primeiro mandamento é assim: não terás outros deuses ao meu lado. Conhecer os ensinos, conhecer o livro Na Luz da Verdade, procurar viver de acordo com o livro Na Luz da Verdade, é um trabalho pessoal e é um esforço a vida inteira. A gente vai observando através daqueles que têm que fazer esforço para a manutenção da sua vida, do sua moradia. Ele sempre apresenta com saúde, porque ele sabe que é necessário aquele recurso. Então ele esforça. A diminuição de saúde não entra na vida dessas pessoas. Quer dizer que para a finalidade na vida material, nós temos muitos exemplos, mas a finalidade para voltarmos para a pátria do Espírito é conhecendo o livro Na Luz da Verdade e a pessoa esforçando-se para ela mesma fazer a seleção daquilo que vai ser bom para a sua vida.